Opa, pessoal, tudo bom? Então a gente já viu desde daquela ideia inicial, né, visualização de dados, passamos por sumarização, fizemos todo o trabalho de comparação aí com gráficos de barras e colunas, trabalhamos aí tendência, né, com gráfico de linha, e agora eu quero fazer mais um trabalho de análise estatística, né, trabalhando aí a ideia de histograma, boxplot, gráfico de dispersão. Vou usar como exemplo também um outro conjunto de dados que a gente já brincou aí no Excel, um gráfico que tem cotação da Bovespa com dólar, quero traçar um pouco, tentar traçar um pouco dessa correlação, e posso aproveitar inclusive para a gente ver de novo, né, essa ideia de tendência no dado financeiro, que vai ser muito comum, né? Então vamos lá, eu vou dividir aqui minha tela, posso ir direto para o Tableau. Estou aqui no Tableau, eu vou conectar com o meu dado. Né? Eu estou com ele como Excel, poderia ser CSV, né, que é esse text file. Está aqui o Excel. Aí ele tem lá, né, uma data, o volume negociado em termos de dinheiro, quantidade de negócio, né, número de transações, valor do dólar e valor da Bovespa. Certinho, vamos para a nossa folha 1. E lembra, né, quando eu estou falando da linha do tempo, categoria tempo, né, ele já aparece aqui como dado categórico, né, como uma dimensão, ele vem aqui o calendáriozinho, caso viesse aqui errado, seria só chegar aqui e dizer para converter para um dado de data, né, mas já está certinho, está até como calendário. Então, a linha do tempo, num gráfico de tendência, um gráfico de linha, ele entra aqui como uma coluna, né, já trouxe aqui. Beleza. E o valor que eu quero ver é, por exemplo, o valor aqui do dólar, né? Seria aqui, né, como ele entra como uma linha. Ele está usando como somatória, né? Não quero exatamente, pode ser somatória, mas não quero exatamente somatória, quero ele dado como numérico, né? Ele é diretamente uma dimensão. Tá lá? E é o seguinte, você nota que ele está compactado aqui, ó, até apareceu um maisinho aqui, ó. Vamos abrindo ele, ó. Ele quebrou por trimestre, né, por quarter, por mês e por dia, que é o que interessa pra gente. E ele tem aqui meio que como fosse uma linhazinha. Posso transformar efetivamente uma linhazinha aqui, ó. Tá lá, ele virou efetivamente uma linhazinha. Você vai navegando nele aqui, ou, né, aqui nessa visualização, né, você botar aqui, caber na largura, né? Fica aqui, de toda forma ele fica meio com essas quebras aqui do mês. Se você não quiser ficar com essas quebras, eu vou recompactar tudo aqui e vou dizer, não precisa fazer esse dado quebrado, ano, trimestre e tal, já me traz o dado por dia, tá aqui, ó, dado diário, tá lá com o gráfico mais com a cara que a gente tá acostumado, tá? Então isso aqui é quase que uma revisão aí do gráfico de linha, do gráfico de tendência. O que eu quero olhar aqui, e vou até abrir uma outra folha, eu quero ver a dispersão, por exemplo, né? Eu quero ver o histograma, né? Como é que eu faria, por exemplo, o histograma no Excel? Vocês lembram? Tem mais de uma forma, né? Poderia usar a função de frequência, poderia usar tem uma função embutida do próprio Excel que eu não acho tão legal, e tem um plugin, né, um add-on aqui, que é assim, Data, né, essa ferramenta de Data Analysis tem várias funcionalidades, né? Regressão e tal, uma delas é histograma, tá? Então, no histograma, eu selecionar aqui, eu quero ver, né, os dados de entrada, são os dados aqui do dólar, né, que a gente está trabalhando. A primeira coluna tem um label. Aqui é um detalhe que no Excel a gente precisa dizer as categorias, né? Eu quero dizer que quando é que o dólar estava entre, ele está trabalhando aqui muito no 3, 4, né? Vamos botar, sei lá, categorias do tipo 3,10, 3,30, 3,50, vamos pulos aí de 20 em 20, acho que aqui cobre tudo. Então vamos lá. Histograma, selecionei os dados de entrada, o dólar, né? Na primeira linha tem um rótulo, né, o cabeçalho, o label. Eu quero que o resultado de saída seja, pode jogar aqui, por exemplo, ó, cliquei aqui,
e meus bins, né, minhas categorias são esses caras aqui, né, de tanto a tanto, né, do D até que a gente trabalha tanto. Gerar o gráfico de saída, e é isso aí. Tá lá, gerou o histograma, ou seja, a grande maioria está aí na faixa, né? Nessa época o dólar estava na faixa aí de 3,9, né? Poderia ter feito diferente, né? 3,95, né? Focar mais nessa faixa aqui, quebrar mais isso aqui, né? Provavelmente é o que o Tableau vai fazer automático. Mas vamos lá, como é que a gente faria aqui? Né? Então eu quero trabalhar com as linhas, né? O dado que eu quero trabalhar é o dólar, não a somatória, ele como dimensão efetivamente, e aqui nos gráficos a gente... Deixa eu deixar ele como soma ainda, de toda forma, depois eu troco, né? Boto aqui histograma, e as categorias, né, os bins, os baldes lá, ele gera automático. Então tá lá, ó. Ele gerou automaticamente os baldes, você tem alguma flexibilidade, né, mas é um nível de automação parecido com a outra função do Excel que eu não gosto muito de usar. Mas tá aqui, ó, ele grande volume, tá numa variação próxima aí do 3,90, né, mais especificamente do 3,75, variando até de 3,35 até 4,20, né, tá? Então, era assim que a gente fez no Excel, é assim que a gente faz aqui no Tableau. Um outro gráfico que a gente usa bastante era o box plot, né? Então, como é que a gente fazia aqui no Excel? Até mais simples que o histograma, só selecionava aqui os dados, inserir, tá lá os gráficos. O histograma, outra forma, é por aqui, né? Sou automático, calculado, ele gera aqui pelo cálculo dele, né? A gente não define as categorias, que eu não gosto tanto, ele gerou alguma coisa parecida lá com o Tableau. E junto desse carinha que a gente acabou de usar, né? Inserir gráficos aqui, nesse azulzinho aqui, statistical, né? Estatísticos. Tem aqui o box and whisk, que é o box plot, né? Pegar esse cara, e ele gerou aqui o box plot, ficou meio achatado, mas ok, a gente pode depois ajustar aqui no Excel, não é muito meu ponto, né? Mas ele mostra lá aquela mediana, 3,70 e pouco, né? Os outliers, limite superior, inferior, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, e assim vai, né? Esse mesmo raciocínio aqui no Tableau, vamos criar uma folha nova, de novo, nota parênteses, ele criou uma dimensão que são os bins, né? As categorias lá do histograma. Ele gerou isso automático, diferente do que eu tive que digitar aqui na minha cabeça. Mas vamos lá. Então vamos trazer de novo aqui o dólar para cá, e agora aqui nos tipos de gráfico, a gente quer gerar ele como box plot, né? Então, a partir do histograma, a jeito mais fácil é esse, né? Se a partir do histograma, aí sim habilita aqui a opção de box plot. E aqui eu não quero a contagem, eu quero ele como dimensão diretamente. Tá lá, né? Então, só repetindo aqui, né? Tá aproveitando como estava aqui o histograma, ele habilita a opção de box plot. Cliquei em box plot, ele traz como count, né? Eu não quero count, eu quero ele como dimensão pura, né? Só o dado sem fazer totalização. Ele traz aqui, né, a mediana e na faixa de 376, né? Primeiro quartil, né? 377 mediana, primeiro quartil 3,7, terceiro quartil 3,8, quarto quartil ali 4,1, né? E o mínimo 3,4. Tá joia?
E aí o que eu queria fazer originalmente com esse conjunto de dados era correlacionar o dólar com a Bovespa, né? E aí para isso a gente vai gerar um gráfico de dispersão. Vamos abrir uma outra folha e vamos colocar essas duas dimensões, né? Colocar aqui uma dimensão aqui dólar e na coluna vamos colocar outra dimensão Bovespa. Tá lá? E não quero somatórias, né? Eu quero ambos como dimensões. Tá lá. A gente vê essa dispersão, né? Tá bem disperso, mas você poderia imaginar ou traçar aqui, né, uma linha, né, que remete à média desses pontos e é uma linha inversa, né? Ou seja, à medida que a Bovespa sobe, o dólar tende a cair e vice-versa, né? Então, existe toda uma explicação econômica para isso, né, mas de maneira resumida é a própria oferta de lei e procura, né, oferta e demanda, né, excesso de capital estrangeiro no país, a Bovespa vai inflacionar, vai subir e isso vai gerar um montante maior de dólar no país. Então o dólar fica mais barato, o câmbio tende a baixar, tá? Mas esse aqui é o gráfico de dispersão. Se a gente quisesse, né, que é esse carinha aqui, né, gráfico de dispersão, que a gente quisesse trabalhar ainda com a outra dimensão, né, o volume de negócios, que seja em transação ou em grana, né, volume ou número de negócios, só trazer essa informação aqui para cá, também ela como dimensão, quero que ele seja o size, né, então isso aqui virou um gráfico de bolha, né, então tem dias, na Bovespa os volumes são relativamente próximos cada dia, né, mas você vê claramente, teve dia que teve 7 bilhões de negociação, tem que ver exatamente qual é esse número aqui, enquanto outros dias teve um número, né, 1 trilhão e 300, né, ou seja, tem uma diferença, por mais que pareça iguais, né, ou similares, os tamanhos das bolhas aqui não são, né, você vê claramente que essa é menor que essa. Então aqui virou um gráfico de bolha, fazendo a relação lá com o Renz, se a gente tivesse fotos disso dia a dia, né, daria para fazer até uma animação disso aí. Tá bom? Poderia pensar em várias cotações, de vários papéis e fazer uma animação disso aí. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci aqui algum ponto. Então a gente falou de histograma, de boxplot, da dispersão, né, e do próprio gráfico de bolhas. Tranquilos? Então paramos aqui e a gente volta aí para a próxima sessão.